Deixa aparecer que está gravando. Aí, estão sendo gravadas. Aí eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Aqui. Até isso está diferente. Pronto, já consegui. Turma, digam para mim, por favor, se vocês estão visualizando regra de Cramer, página 44. Sim, prof. Sim, ok, obrigada. Estou só ampliando aqui mais um pouquinho, tá? Então, tem espaço, ó, isso é printei a tela da própria apostila, ó, tem espaço para responder, letra A, B, C, na própria apostila, lá na página 44, tá? Até para admitir outros alunos, ó, mudou o esquema, já estou admitindo aí, tá? Então, vamos lá, gente. O sistema linear, né, então, do segundo ano do ensino médio, a gente vê sistema linear com 3 incógnitas, o X, o Y e o Z, tá? Uma maneira da gente resolver esse sistema é usando a regra de Cramer, e aí a professora vai ler para vocês. Essa é a regra de Cramer, atribuída ao matemático suíço, o Gabriel Cramer. Ele nasceu em 1704 e morreu em 1752. Ela consiste em calcular o valor de uma incógnita, dividindo-se 2 determinantes. Vou ler de novo. Ela consiste em calcular o valor de uma incógnita, dividindo-se 2 determinantes. Então, o nosso X, ele surge da divisão de 2 determinantes, o nosso Y surge da divisão de 2 determinantes, e o nosso Z surge da divisão de 2 determinantes, tá? O denominador é o determinante da matriz dos coeficientes, ao passo que o numerador é o determinante da matriz obtida quando, na matriz dos coeficientes, substituímos a coluna na correspondente a essa incógnita pelos termos independentes. Então, a professora vai transformar essa linguagem aí em uma explicação, tá? Eu vou fazer cada um desses determinantes, são 4 determinantes, com calma, tá? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, gente, eu vou fazendo e vou parando, tá? E eu vou começar aqui pela letra A. A letra A, ela fala assim, ó. Calcule o determinante da matriz dos coeficientes. O que são esses coeficientes? São os números que estão na frente das letras, tá? Por exemplo, antes do X, quando não tem nada, tem o número 1. Antes do Z, quando não tem nada, tem o número 1. Então, na letra A, eu vou calcular a matriz dos coeficientes, tá? Ela é chamada de matriz D, tá? Olha como monto. Na primeira coluna, eu coloco os coeficientes do X. Os coeficientes do X são os valores que estão na frente do X. Então, na primeira, 1, na segunda, 2 e na terceira, menos 5. Esses valores aqui são os coeficientes de X, tá? São os números que estão na frente do X. A segunda coluna são os valores que estão na frente do Y. Então, nós temos menos 2, depois temos o 1 e depois temos o 3, tá? Esse daqui são os coeficientes do Y. São os valores que estão na frente do Y. Lembrando que quando não tem nada invisível, tem o número 1. E depois nós temos os coeficientes de Z. Então, é 1, 1 e menos 7, tá? Vou marcar aqui, ó. Esse daqui são os coeficientes de Z, os números que estão na frente do Z. Turma, até aqui, alguma dúvida? Nenhuma, prof. Muito obrigada. Como é que eu calculo o determinante? Gente, foi matéria de prova ontem, por isso que eu bati tanto nessa tecla, tá? Para calcular o determinante, eu copio a primeira e a segunda coluna. Caiu na prova ontem, nós fizemos resumos, nós estudamos bastante vezes isso, porque a gente usa bastante, tá? Essa daqui, gente, cabe aqui na apostila de vocês, na letrinha A. Chama-se matrizes dos coeficientes. Primeira coluna do X, segunda coluna do Y, terceira coluna do Z,
tá? Diagonais principais, eu não troco sinal, tá? Vou fazer aqui, ó, 1 vezes 2 vezes 3, que deu 6. Só um instantinho que tem alguém pedindo para entrar. E a Pro só vai autorizar aqui, 1 minuto, o Rafael e a Sabrina. Prontinho, já entraram. Rafael e Sabrina, bom dia. Nós estamos na página 44 da apostila, calculando um determinante, um sistema linear de 3 incógnitas, através da regra de Cramer, tá? Então, esses valores aqui da primeira coluna são os números que estão antes do x, são chamados de coeficientes. Os que estão na segunda coluna são os valores que estão na frente do y, e o da terceira coluna são os valores que estão na frente do z, tá? X, y, z. Diagonal principal, não troca o sinal. 1 vezes 2 vezes 3 dá 6. Próxima. Menos 2 vezes 1 vezes menos 5. Menos que multiplica menos dá mais. Aqui vai dar mais 10, tá? 1 vezes o 1 vezes o menos 7. Aqui vai dar menos 7. Diagonais secundárias sempre é o sinal oposto. 1 vezes 1 vezes o menos 5. Então, isso daqui vai dar 5 positivo. 1 vezes 3, isso daria 3 positivo, como é o oposto, 3 negativo. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 vezes 7, negativo, daria 28. Porém, é o oposto, menos 28. Eu vou colocar a resposta do determinante D aqui, tá? Junto todos os meus dinheiros e junto todas as minhas dívidas, tá? Então, vamos lá, ó. Eu tenho 5, eu tenho 6 e eu tenho 7, e eu tenho 10. Tenho 5, com 6 dá 11, com 10 eu tenho 21. Eu estou devendo 3, estou devendo 7, então devo 10, e estou devendo 28, então estou devendo 38, tá? Lembrem-se, quando a minha dívida é maior que o meu dinheiro, vai sobrar dívida. Deixa eu autorizar o Gustavo aqui. Aí, turma, eu tenho 21 e estou devendo 38, eu estou devendo 17, tá? Gustavo, que entrou agora, bom dia. Seguinte, estamos na página 44 da apostila, na letra A, tá? Estamos fazendo um sistema linear pela regra de Cramer, tá? Gustavo, que entrou agora, acho que teve mais a Sabrina, que entrou também. Como é que eu montei aquela matriz? A primeira coluna são os coeficientes de x, são os números que estão na frente do x. A segunda coluna são os números que estão na frente do y, tá? São os coeficientes de y. E a terceira e última coluna são os valores que estão na frente de z, tá? Então, quando não tem nada na frente, invisível, tem o número 1. Essa daí é a matriz D, tá? Regra de Cramer, página 44. Quem estava desde o começo, né? Quem pegou mais andando aí o bonde, talvez vai entender olhando aí. Depois eu calculei o determinante normal, tá? Alguma dúvida, gente? Quem tá desde o começo, alguma dúvida nesse determinante? Nenhuma, Pro. Então, tá ótimo. Eu vou usar o espaço aqui de baixo para calcular a letra B, tá? Depois aí eu apago e faço a letra C. Na letra B, ele pede assim, ó. Calcule dx, eu vou explicar o que é isso, o dy e o dz. O que é cada um desses daqui? O determinante, tá, do dx é o seguinte, eu vou pegar, tá, a coluna que tinha os coeficientes x, então eu estou destacando eles na cor vermelha. Quais eram eles? O 1, o 2 e o menos 5, e eu irei substituir pelas variáveis independentes. Quem são essas variáveis independentes? São esses numerozinhos que a professora está destacando de verde aqui, ó. É o 0, o 6 e o menos 5, tá? Então, eu vou substituir, vou pegar os valores do coeficiente de x e vou trocar pelas variáveis independentes. Então, vai ficar assim, ó. 0, 6 e menos 5, e o resto copia igual.
menos 2, 1 e 3. O outro, 1, 1 e menos 7, tá? Para calcular esse determinante, copio a primeira e copio a segunda coluna, tá? Determinante a gente já fez várias vezes. Diagonais principais. 1 vezes 6 vezes 3. Isso dá 18. Não troco o sinal. Menos 2 vezes 1 vezes o menos 5. Menos que multiplica menos dá mais, que dá 10. Zero. Ó, quando tem zero, não precisa esquentar a cabeça. É zero. Não esqueçam disso. Diagonais secundárias, sempre o oposto. Aqui é 1 vezes 1 vezes menos 5. O oposto, 5 positivo. A próxima tem um zero aqui, ó. Zero. Toda vez que tem zero, é zero. Cuidado com essa, né? 7 vezes 6 aqui dá 42. 42 vezes 2 dá 84. Menos que multiplica menos daria mais. Porém, é o oposto, menos 84, tá? A professora vai colocar a resposta aqui, ó. Determinante de dx é igual. Junta todos os seus dinheiros e junta todas as suas dívidas. Ó, eu tenho 5, eu tenho 10, então eu tenho 15, e aí eu tenho 18, então eu tenho 33. Porém, eu estou devendo 84. Então, eu tenho 33, estou devendo 84. Se eu pegar o 84 e pagar os 33, eu ainda vou ficar devendo 51. Turma, até aqui, alguma dúvida? Turminha, alguma dúvida? Não, pro, nenhuma. Então, tá ótimo. O que eu vou fazer? Para fazer o DY e o DZ, eu vou apagar o DX, tá? Então, eu vou dar um tempinho aí para quem quiser copiar o DX na letrinha B da apostila, pode copiar. Quiser copiar o A também já pode, né? Então, eu vou dar um tempinho para vocês anotarem. É que o A eu não vou apagar, porque eu vou substituindo cada uma para que vocês possam entender quem é o DX, quem é o DY e quem é o DZ, tá?
Pessoal, tem alguém copiando ainda? Turminha? Eu acho que não, Pro. Então tá ótimo, muito obrigada. Agora, gente, eu vou fazer o DY, tá? Então a professora vai apagar aqui o DX e eu vou fazer o DY, tá? Como é que é o DY? Como é que é esse determinante DY? Agora eu vou pegar a coluna onde estão os coeficientes do Y, que eu estou marcando aqui de azul, né? Que é o -2, o 1 e o 3, e vou substituir pelas variáveis independentes. Quem são? O 0, o 6 e o -5. Então, olha como vai ficar. O do x eu copio normal, 1, 2 e -5. No lugar dos coeficientes de y, eu vou colocar os independentes, que são 0, 6 e -5. E no dizer, eu copio normal. 1, 1 e -7, tá? Como que eu calculo o determinante? Da mesma forma que a gente já fez aí diversas vezes. Copio a primeira e copio a segunda, tá? Diagonais principais, não troca o sinal. 1 vezes 2 vezes -5 dá -10. Quando tem zero, dá zero. Aqui, ó, 6 vezes 7 dá 42, porém mais que multiplica menos, dá -42. Então, diagonal principal, não troca o sinal. Diagonais secundárias, sempre o sinal oposto. 1 vezes 6 vezes -5 daria -30, como é o oposto da 30 positivo. 1 vezes o 1 vezes -5 daria -5, como é o oposto da 5 positivo. E essa última aqui, ó, tem zero, dá zero. A professora vai anotar a continha aqui no cantinho, ó. Determinante DY é igual. Vou juntar os meus dinheiros. Deixa eu ver quanto eu tenho. Ó, eu tenho 30 e eu tenho 5. Então, eu tenho 35. Estou devendo 42 e estou devendo 10. Então, estou devendo 52. Estou devendo 52. Se eu for lá e pagar os 35 que eu tenho, então 52 menos os 35, vão me sobrar -17 de dívida, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Turma, alguma dúvida? Ô, Pro, Diga. esse é o C, né? Não, é o B ainda, tá? O B é DX, DY e DZ. Então, primeiro eu fiz o DX. Agora eu tô fazendo o DY. Vou deixar vocês copiarem e depois eu vou fazer o DZ. É tudo na letra B ainda, tá? Eita, obrigada, Pro. De nada, de nada.
Turma, tem alguém copiando o DY ainda? Peraí. Tá bom, sem problema, só me avisa, tá? Pronto, Pro. Ok, Gustavo, obrigada. Agora, eu vou fazer o último aqui, ó, ainda da letra B, que é o DZ, tá? Então, a professora vai apagar aqui. Ainda estamos na letra B, tá? A letra B. Agora, eu vou fazer o DZ. Como é que faz o DZ? Lá naquela primeira matriz, aqueles coeficientes de Z, que a professora está destacando na cor amarela, serão substituídos pelas variáveis independentes, que é o 0, o 6 e o menos 5. Então, eu venho aqui, ó, copio 1, 2 e menos 5, copio o menos 2, o 1 e o 3. Em vez de colocar os coeficientes do Z, eu vou colocar os coeficientes independentes. Quais são eles? O 0, o 6 e o menos 5, tá? Como é que calcula esse determinante? Copio a primeira e a segunda coluna. A gente já fez isso diversas vezes. Diagonais principais, não troca o sinal. Quando tem zero é muito fácil, deixa aqui o zero, né? Menos 5 vezes 6 dá menos 30. E menos 30 vezes 2 dá 60, positivo. Aqui, ó, 1 vezes o 1 vezes menos 5, vai ficar o menos 5. Então, diagonal principal não troca o sinal. Secundária, opa, a primeira tem um zero aqui, ó que beleza. 1 vezes 6 vezes 3 daria 18, porém é o oposto, fica menos 18. Aqui, menos 2 vezes 2 daria menos 4. Menos 4 vezes menos 5 daria 20. Como é o oposto, menos 20. Aqui embaixo, no cantinho, eu vou colocar essa resposta, ó. Determinante de Z é igual. Vou juntar as minhas dívidas e o meu dinheiro eu só tenho 60, ó. Então, eu tenho 18 e eu tenho aqui uma dívida de 18, uma dívida de 20, que vai fazer ficar devendo 38, né? E depois eu ainda devo 5. Então, eu vou dever 43. Tenho 60 para pagar, tá? Então, estou devendo 43 e tenho 60 para pagar. Se eu for lá e pagar, vai me sobrar R$17, tá? Turma, até aqui alguma dúvida? Ô, Pro, Diga. eu não entendi por que colocou 0, 6, menos 5. 0, 6 e menos 5? Ah, tá, entendi. Ó, sempre quando eu peço lá o DZ, o que eu tenho que fazer? Vou pegar meu mouse. Essa primeira matriz original, eu tiro os coeficientes de Z, que a professora fez na cor amarela. Então, é o 1, o 1 e o menos 7, e coloco as variáveis independentes. Da onde que eu tirei esses valores? Aqui da minha matriz, ó. 0, o 6 e o menos 5. Tá? Sempre é esse processo. Então, por exemplo, quando eu quero dx, eu tiro os coeficientes de x e coloco as independentes, 0, 6 e menos 5. Quando eu quero dy, eu tiro os coeficientes de y e coloco 0, 6 e menos 5. E quando eu quero dz, eu tiro os coeficientes de z e coloco o 0, o 6 e o menos 5. Certo? Certo, Pro, obrigada. Sempre esse processo. Esses números que são aqui, ó, as variáveis independentes, elas vão sempre sendo substituídas. Primeiro no lugar do x, depois no lugar do y e depois no lugar do z. Ok, obrigada, Pro. De nada. Aí, gente, nós estamos quase terminando, tá? Então, eu vou dar um minutinho para vocês copiarem. E aí, finalmente, a gente vai descobrir quanto vale o x, quanto vale o y e quanto vale o z.
Tudo, turma? Terminaram? Sim, sim, sim. Sim? Então, tá ótimo. Agora, gente, diante de todas essas informações, tá? Nós vamos obter a solução do sistema. Obter a solução do sistema é dizer quanto vale o x, quanto vale o y, quanto vale o z. Aqui ele até fala no finalzinho, quando a gente divide, tá? Então, por exemplo, como é que a gente calcula o x, tá? A gente pega o determinante de dx e divide pelo determinante d, dividir os valores. Como que a gente calcula o y? A gente pega o determinante do dy e divide pelo determinante do d. E como que a gente calcula o z? A gente pega o determinante do dz e divide pelo determinante d, tá? Então, como é que vai ficar isso? Ó, o determinante dx, eu encontrei menos 51, dividido pelo determinante d, que é menos 17. Menos que divide menos dá mais, e 51 dividido por 17 dá 3. Assim, o meu x vale 3. Agora, eu vou pegar o dy. O dy deu menos 17. E vou dividir por d, que também é menos 17. Menos que divide menos dá mais, e 17 dividido por 17 dá 1. Então, o meu x dá 3, o meu y dá 1. E para finalizar, o meu z, tá? É o dz, que é 17, dividido por d, né? Sempre os determinantes. Mais que divide menos dá menos, e 17 dividido por 17 dá 1. Então, qual é a minha solução aqui? Qual é a minha solução? O x vale 3, o y vale 1 e o z vale menos 1, tá? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Ô, Pro, Diga. isso é fórmula para todas? Para todas. Todas as vezes que a gente estiver trabalhando com um sistema de 3 incógnitas, usando a regra de Cramer, essa é a formulazinha final. Então, sempre para achar o x, determinante de dx dividido pelo determinante de z, do determinante normal. Depois, para achar o y, o determinante do y, lá do dy, dividido pelo determinante d. E para achar o z, o determinante do dz dividido pelo determinante d, tá? Sempre esse modelinho aí, certo? Certo, obrigada, Pro. De nada. Agora, gente, vou dar os minutinhos para que vocês possam copiar. Eu vou pegar esse mesmo sistema, eu não vou usar o que a apostila trouxe de exemplo, eu vou trabalhar com o mesmo sistema, e aí eu vou calcular para vocês, só que aí usando o escalonamento, tá? Então, qual vocês gostarem mais, vocês podem usar nas provas, no Google Formulário. Tem sempre duas maneiras, ou a regra de Cramer, ou o escalonamento. Aí eu vou mostrar por escalonamento para vocês.
Turma, tem alguém copiando? Acho que não, Pro. Então tá ótimo. Vou deslocar aqui minha tela, deixa eu só apagar aqui. Agora eu vou fazer o mesmo sistema linear, mas usando o método do escalonamento, tá? Vou deslocar minha tela aqui. É o mesmo sistema. O escalonamento, gente, na apostila, ele tá trazendo outro modelo, né? Mas eu quero que vocês trabalhem o mesmo para que vocês possam verificar que feito de uma forma ou feito de outro, o valor do x dá 1, o do x dá 3, o do y dá 1 e do z dá menos 1, tá? Então, agora é o método do escalonamento, tá? O escalonamento tá na página 47 da apostila. Só que lá ele tá trabalhando com outro exemplo, tá? Escalonamento, página 47. Só para a gente observar que a resposta dá a mesma, a professora vai pegar o mesmo exemplo. Então, vou pegar ele aqui, ó. Qual foi o exemplo que a gente trabalhou? A gente trabalhou com x menos 2y mais z igual a 0. Depois eu tenho 2x mais y mais z igual a 6. Vou trabalhar o mesmo exemplo. Aí eu tenho menos 5x mais 3y menos 7z igual a menos 5, tá? Então, eu peguei o mesmo exemplo para que vocês não tenham dificuldade. Pro, eu tenho que saber fazer os dois? Não, você vai escolher o que você gosta mais, tá? Para você conseguir resolver. Como é que funciona o método do escalonamento? Eu vou trabalhar com a primeira e com a segunda equação linear, de modo a cancelar o x, tá? Então, aqui embaixo, ó, eu tenho o 2x. Qual é o oposto do 2x, galera? Qual é o oposto do 2x? Menos 2x? Isso mesmo, menos 2x. Então, a de cima eu vou multiplicar por 2. Estou trabalhando com a primeira e com a segunda. Então, esse menos 2 vai multiplicar o x. Esse menos 2 vai multiplicar o menos 2y. O menos 2 vai multiplicar o z. E o menos 2 vai multiplicar o zero. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 2y, menos, que multiplica menos, dá mais. 2 vezes 2 dá 4, y. Menos 2 vezes z, menos 2z. Menos 2 vezes 0, 0. A de baixo, ó, tô trabalhando com a primeira e com a segunda. Então, a de baixo eu copio, ó. 2x mais 4y mais z igual a 6. O método do escalonamento é o método da adição. Um positivo e um negativo eu posso cancelar. E aí eu vou juntar. Eu tenho 4 e eu tenho 1, eu tenho 5y. Eu devo 2 e eu tenho 1, eu estou devendo 1. E aí, 0 e 6 vai dar 6, tá? Alguma dúvida trabalhando com a primeira e com a segunda? Nenhuma, Pro. Não? Então tá ótimo. Agora, gente, eu vou trabalhar com a primeira, tá? Com a primeira e com a terceira, tá? Vou trabalhar com a primeira e com a terceira. Com o mesmo processo, eu quero eliminar o meu x. Aqui embaixo, eu tenho menos 5. Quem é o oposto do menos 5? Quem é o oposto do menos 5? Mais 5? Mais 5. Positivo, né? Positivo, isso mesmo, certinho. O que eu vou fazer com esse mais 5? Ele vai multiplicar o x, ele vai multiplicar o menos 2y, ele vai multiplicar o z e ele vai multiplicar o zero, tá? Então, esse 5 vai multiplicar cada um.
5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 2y, mais que multiplica menos dá menos, e 2 vezes 5 dá 10y. 5 vezes z, 5z. E isso daqui é igual 5 vezes 0, 0. Como eu disse, eu estou trabalhando a primeira e a terceira. Então, eu vou copiar a terceira aqui, ó. Menos 7 igual a menos 5. O sinal aqui, ó, é uma adição. Um positivo e um negativo, eu posso cancelar. Aqui, ó, eu devo 10 e eu tenho 3. Então, vou ficar devendo 7. Eu tenho 5 e eu devo 7. Então, vou ficar devendo 2. E devo 5 com 0, eu devo 5, tá? Então, eu cheguei aí a duas novas equaçõezinhas que a professora vai anotar aqui para vocês, ó. 5y menos z igual a 6 e menos 7y menos 2z igual a menos 5, tá? Peguei essa resposta e essa, peguei as duas respostas aí, tá? Aí, gente, com duas incógnitas, vocês já sabem trabalhar, né? A gente vai cancelar ou o x, ou o y, ou o z, descobrir um valor para depois descobrir o outro, tá? Com duas incógnitas, a gente já trabalhou. Eu vou focar aqui no z, porque o de cima tá sozinho, tá mais fácil, tá? Qual é o oposto do menos 2z? Qual é o oposto do menos 2z? Qual é o oposto do menos 2z? 2 positivo. 2 positivo, muito bem. Se eu multiplicar aqui em cima por 2 positivo, né? 2 vezes menos z vai continuar dando negativo. Então, para que isso fique positivo, eu preciso multiplicar por menos 2, tá? Lembrando que esse menos 2 multiplica o 5, o menos 2 multiplica o z, e o menos 2 multiplica o 6, tá? A professora vai fazer aqui do lado, ó. Vai ficar menos 2 vezes 5, vai dar menos 10y. Menos 2 vezes menos 2z, menos que multiplica menos, dá mais, e fica 2z. Menos 2 que multiplica 6, dá menos 12. A de baixo eu copio. Então, menos 7y, menos 2z, menos 5. Olha que interessante, nós vamos, nesse momento aqui, matar o nosso y. Olha o que vai acontecer, olha que interessante. Método da adição, um positivo e um negativo eu posso cancelar. Ó, devo 10 e devo 7, eu devo 17. E devo 5 e devo 12, eu devo 17. Olha como que vai chegar o y, ó. O y será igual a menos 17 dividido por menos 17. Esses valores aqui é aqueles determinantes que vocês encontraram, menos 17 ou menos 17. Menos que divide menos, né? Vai dar mais, e 17 dividido por 7 dá 1, tá? Encontrei o valor do y, tá? Para encontrar desculpa, do y encontrei. Para encontrar o de z, eu vou pegar a primeira equaçãozinha aqui, ó. Então, 5y menos z igual a 6. No lugar do y, eu vou substituir por 1. Menos z igual a 6. 5 vezes o 1 dá 5, menos z igual a 6. Eu vou deixar o menos z aqui, vou pegar o 6, o oposto do mais 5, menos 5. Então, o nosso z negativo vai ficar igual. 6 menos 5 dá 1. Como o nosso z não pode ficar negativo, multiplico por menos 1. Assim, o z será igual a menos 1. Já achei o y, né? E já achei o z. Para descobrir finalmente o x, que continha que eu preciso fazer. Tá quase terminando. Vou pegar aquela primeira lá de cima, ó. Deixa eu pegar até uma outra cor, verde. Ó, vou pegar essa primeira aqui
e vou substituir os valores para achar o x. Então, a professora vai anotar ela aqui no cantinho, ó. X menos 2y mais z igual a 0. X menos 2 vezes o 1, porque o y vale 1, e menos 1, porque o z vale menos 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. E tem um menos 1 aqui. Devo 2 e devo 1, estou devendo 3. Automaticamente, o x será igual ao oposto do menos 3 mais 3. Olha a minha solução aqui, ó. X vale 3, y vale 1 e o z vale menos 1. Certo, turma? Certo, Pro. Gostaram quem está na aula de hoje? Gostou mais do escalonamento ou mais do Kramer? Do Kramer, sem dúvidas, Pro. Adorei. Alguém gostou mais do escalonamento? A professora é fã do escalonamento. Ai, Mas- pra mim já conta, o outro é bem mais fácil. Então, é porque o outro é um processo. Você calculou o D, né? O dx, dy, dz, cada um dos determinantes, você sabe fazer. Esse daqui tem mais questão de usar a lógica e tal, né? Mas aí, né, tá os dois processos, podem copiar, quem quiser copiar, né? E fica aí ao critério de vocês, na hora da prova, na hora de uma atividade, o critério que vocês irão utilizar é o que vocês se sentem mais confortáveis. Na apostila antiga, tinha a questão que ele falava assim, faça por Kramer, faça por não sei o quê. E isso é horrível, né? Cada um tem que fazer pelo método que se sente aí mais confortável, né? Deixa eu pôr aqui a chamada de hoje, tá? Tá compartilhada a tela aí, para quem quiser copiar bonitinho, tirar foto para a minha gravação. Vocês continuam visualizando a minha tela?